Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer e muita alegria estar aqui neste canal para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026 sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Já estudamos a lição de número 1, intitulada O Mistério da Santíssima Trindade, e a lição de número 2, O Deus Pai. Hoje estudaremos sobre o Pai enviou o Filho. Esta é, pois, a terceira lição do primeiro trimestre de 2026. Antes de continuar, eu quero pedir a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E também é sempre bom fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um momento especial de meditação, de reflexão e de transmissão da Sua santa e poderosa palavra. Que o Teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a Tua palavra com fidelidade. Assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu amado e querido Filho. Amém e amém. O Pai enviou o Filho. O título desta lição representa simplesmente a maior mensagem de amor que o homem já recebeu. A mensagem que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar a poderosa salvação. E para iniciar esta lição, vamos, pois, ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira Carta Universal de João, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9, o versículo que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Repetindo, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9. A nossa verdade prática diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Repetindo, o envio do Filho revela o amor de Deus e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Vamos, pois, à leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16 e 17, primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 9 e 10, e Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é considerado o texto áureo da Bíblia. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O segundo texto: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O último texto: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai.
Segundo objetivo, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, no momento exato, segundo o plano eterno de Deus. Terceiro e último objetivo, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Vamos à nossa introdução e sempre lembramos que é bom ter à sua mão aí uma canetinha e ter em suas mãos também a revista da Escola Bíblica Dominical e próximo de você um exemplar da Palavra de Deus. Faça isso, meu querido professor, para que você possa acompanhar esta aula. Esta aula é destinada principalmente àqueles que preparam as suas aulas para lecionar nas suas classes. Isso nos leva a olhar a lição com mais cautela, com mais cuidado, para dar a você, caro professor, condições de lecionar melhor e aqueles alunos que assistem a nossas aulas ficar ciente do que vai ser estudado durante a lição com o nosso comentário, com nossas argumentações que sempre aqui fazemos. Vamos então à nossa introdução. Diz assim o nosso comentarista: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Deus enviou o Filho. Isso nos mostra que Pai e Filho são pessoas distintas. Estão presentes na Santíssima Trindade, mas são pessoas distintas. Nós acreditamos na Santíssima Trindade e quando o Pai envia o seu Filho, mostra para nós que são pessoas distintas. O Pai enviou o Filho para morrer por todos nós na cruz do Calvário. Esta é a mensagem central das Escrituras Sagradas. Vamos então ao primeiro tópico da lição: o envio do Filho e o amor do Pai. O envio do Filho e o amor do Pai é o primeiro tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico: o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. O verbo grego para este amor é agapao e o substantivo é agape ou HP, como alguns pronunciam. Expressam a natureza essencial de Deus. Deus é amor, meus amados irmãos, e a busca do bem-estar de todos. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este amor alcança toda a humanidade. É incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus não é um amor de barganha, não. O amor de Deus é um amor incondicional, é unilateral. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. Quão infinito é, pois, este amor? Segundo subtópico do primeiro tópico, a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu eterno propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então, a salvação é um ato de Deus para com o homem. Infelizmente, muitos, mesmo assim, rejeitam a poderosa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Terceiro subtópico do primeiro tópico, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. Isso aprendemos na primeira lição deste trimestre. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela harmonia e unidade na Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus triuno que resplandece em toda a história da salvação. Nós sempre mostramos que aí vemos a necessidade de Deus se revelar de forma trina. Como um Deus poderia estar ao mesmo tempo no trono, na cruz e depois da morte de cruz habitar dentro do nosso coração? Então nós entendemos que era necessária a revelação de um Deus trino. Para quê? Para a salvação do homem. Se Deus não se revelasse de forma trina, o homem não poderia ser salvo. Porque para morrer na cruz pelos nossos pecados, teria que ser um sacrifício santo, um cordeiro imaculado. E João 1,29, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi homem e Deus durante o seu ministério aqui na terra. Somente Deus poderia ser a propiciação dos nossos pecados, ou seja, o perdão dos nossos pecados, o pagamento da dívida que os nossos pecados causou. Assim, a Trindade é revelada através do plano de salvação. Sinopse da primeira parte da lição: o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Repetindo, o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Vamos ao segundo tópico da lição, o Filho e a plenitude dos tempos. Primeiro subtópico do segundo tópico: a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, era um grego falado no comércio, era um grego falado nas ruas. Não era uma língua formal, mas era uma língua comum a todos os comerciantes, a todos que transitavam pelas ruas da Grécia e posteriormente de Roma como império, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. E isso sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Ele planejou e preparou como alguém que prepara uma peça teatral e não pode esquecer de nenhum detalhe.
O cenário estava montado, estradas abertas, uma língua que ajudaria na disseminação do evangelho, um povo carente, necessitado de uma liderança que passou 400 anos sem uma voz profética até que surgiu João Batista pregando como uma voz que clamava no deserto. O povo judeu já estava saturado da religiosidade dos fariseus, saduceus e outros grupos religiosos. Havia uma ansiedade pela chegada do Messias e ele veio no momento certo. E a expressão usada em Gálatas é na plenitude dos tempos. Vamos ao segundo subtópico do segundo tópico, o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Isso nós já falamos na lição anterior. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, que se cumpriu em Mateus capítulo 1, versículo 23, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem a transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor dos pecadores. Cristo veio sob a lei. Se não fosse assim, os judeus não o aceitariam nem parcialmente, porque nós falamos de rejeição dos judeus, mas nós não podemos nos esquecer que todos os discípulos eram judeus. Então, houve uma rejeição total e restrita? Não. João capítulo 1, versículo 12 diz: veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam. Então, os judeus que creram receberam a Jesus como Salvador, como os discípulos que eram judeus. Então, Jesus veio sob a lei para que não fosse plenamente rejeitado pelos judeus. Mesmo assim, a grande massa dos judeus não compreendeu o plano divino e não se converteu ao Senhor. Mas aqueles que se converteram se tornaram homens e mulheres valorosas na expansão do reino de Deus. Depois, os gentios foram recebidos na comunidade da igreja e hoje nós, brasileiros, como gentios para eles, estamos aqui servindo ao Senhor e pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico do segundo tópico, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Cristo é o único Filho de Deus por natureza, é o que diz o nosso comentarista, e os crentes tornam-se filhos por adoção. Alguns dizem que Jesus é filho por geração, mas nós já falamos aqui em lições anteriores que usar o termo geração é um pouco perigoso. Devemos ter muito cuidado ao falar isso, porque a ideia que se tem de geração é de algo que um dia foi gerado. Um dia foi gerado. E o Senhor Jesus Cristo, ele não foi gerado em um dia. O Senhor Jesus Cristo, ele é eterno como o Pai é e como o Espírito é. Hoje te gerei, está na Bíblia, no Antigo Testamento, em Salmo capítulo 2, versículo 7, e também em Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, em Hebreus também, em 2 textos, mostra muito mais o momento do Cristo entronizado após a ressurreição. Se você observar o contexto de Salmo capítulo 2, de Atos capítulo 13, versículo 33, e o contexto no qual está inserida esta palavra na carta aos Hebreus, você vai ver que hoje te gerei tem relação com a ressurreição e com o retorno de Jesus Cristo ao trono de glória. Continuando, a prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem
Abba, Pai, ou seja, somos adotados, agora somos filhos do nosso Pai Celestial, como o Senhor Jesus Cristo orou na oração dominical. Pai nosso que estás nos céus. Podemos chamar Deus também de nosso Pai, porque em Cristo Jesus fomos adotados e recebidos no reino de Deus. Somos, pois, filhos de Deus. Este termo aramaico, Abba ou papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Esta adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Então, é através do Espírito em nós, o Espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, filhos como? Filhos por adoção, porque filho unigênito do Pai por natureza é o Senhor Jesus Cristo. E é importante falar isso, irmãos, por natureza, porque a ideia de filho não é, como alguns podem pensar, uma ideia de um ser menor. Filho aqui na Bíblia significa de mesma natureza, de mesma essência. Quando o pai disse, este é o meu filho em quem me comprazo, ele estava dizendo, ele é da mesma natureza que eu. E aí, como já falamos em lições anteriores, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressa imagem da pessoa divina. Portanto, ele é Deus em essência e não apenas um demiurgo ou um ser menor que o Deus Pai. Estou reforçando isso porque este é o principal tema do nosso trimestre, a Santíssima Trindade. Sinopse da segunda parte da lição. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Repetindo, na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Vamos então à última parte da lição, a Trindade no plano da salvação. Terceiro tópico da terceira lição do primeiro trimestre de 2026. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. João 6, versículo 38, nos diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados, eu fico pensando a reação dos discípulos ao ouvir o Filho de Deus, Jesus Cristo, falar, eu desci do céu. Para alguns poderia ser uma loucura. Como assim descer do céu? Porque a encarnação do Senhor Jesus Cristo é algo misterioso realmente. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha uma vida eterna. João 6, versículo 39 e 40. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, pois, foi obediente ao Pai para que o plano de salvação se concretizasse em nossas vidas. Mas não somente isso, era necessário mais do que isso. Era necessário que Cristo habitasse em nós através do seu Espírito. Mas Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ou seja, ele subiu ao céu novamente, ao seu trono, e deixou-nos então o Espírito Santo, é o que veremos daqui a pouquinho nos próximos subtópicos. Essa obediência alcançou o clímax na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Amém. Segundo subtópico do terceiro tópico, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é
o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante o seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. Ou seja, meus amados irmãos, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, como diz a palavra do Senhor. A Igreja Católica defende a mediação de Maria entre nós e Jesus Cristo e a mediação de Jesus entre nós e o Pai, mas isso não é bíblico. O único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. É a mediação exclusiva, como diz o nosso comentarista. O Pai enviou o Filho e o Espírito testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação, acesso a Deus, somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico do terceiro tópico, a aplicação da salvação pelo Espírito. Agora entra o Espírito Santo na obra da salvação, na obra da redenção. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes. Olha como é importante, irmãos, a atuação do Espírito Santo. Temos em nós, aqui na terra, o Espírito Santo como representante da Santíssima Trindade, operando todas essas obras no coração do homem, desde a iluminação na mente para a compreensão da palavra que atrai a pessoa à salvação, até a perseverança do cristão, esperando ansiosamente o dia da volta do Senhor Jesus Cristo para estar para sempre com o Senhor. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar do Filho, revelando sua pessoa e obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. O Espírito Santo veio então para nos ensinar, para nos orientar, para nos instruir em como agradar a Deus, em como adorar a Deus, o que fazer para ser servo de Deus neste mundo hostil, neste mundo perverso. O que devemos fazer é nos submeter à instrução e orientação do Espírito Santo. Ele nos conduzirá a uma vida de exaltação a Deus, de glorificação a Deus. Sinopse da última parte da lição: o plano de salvação é a obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Repetindo, o plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Conclusão da nossa aula: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes.
conhecer. Essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Amém. Chegamos então ao final desta aula. Não perca a quarta lição do primeiro trimestre de 2026, que será estudada na próxima semana, que tem como título A Paternidade Divina. Uma lição muito importante, você não pode perder, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Terminamos aqui esta simples lição, porque entendemos que este assunto é simples. Falar do envio do Filho para a salvação da humanidade não é um assunto de difícil compreensão, mas é importante associar este assunto ao assunto máximo do trimestre, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Aqui eu me despeço de você, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Deixe o seu like, compartilhe essa aula com outros professores e alunos e até mesmo com aqueles que não estão mais frequentando a Escola Bíblica Dominical. Aproveite o início deste ano para estabelecer metas, ler a Bíblia toda, estar presente em todas as EBDs, estar presente nos cultos de doutrina, estabeleça metas de quantos alunos alcançar até o final deste trimestre, até o final do ano de 2026. Isso é importante para você que administra a Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém e amém.